Fala galera, eu sou o Alan do Tech Doido e eu tô aqui pra te fazer uma pergunta. Você já parou pra pensar em quantas pessoas existem no mundo? É gente pra c****. Ou quantas pessoas a Terra consegue aguentar? Afinal de contas ela tem um espaço limitado, né? Será que a gente vai ter que ir pra Marte? Vem comigo e vamos conversar um pouco sobre isso. Tudo começou lá em 1955, na época do Guaraná com rolha. E apesar de todas as crises mundiais que a gente enfrentou, de todas as guerras e tudo mais, desde o primeiro momento que tentaram contar quantas pessoas existem no mundo, esse número só aumentou. Os registros históricos mostram que entre 1955 e 1975, nós tivemos um boom, um grande crescimento na população mundial. Quase 1,8% da população aumentou. O número de nascimentos anuais chegou ao seu ápice na década de 80, com mais de 140 milhões de nascimentos. Haja fraude, hein? Uma das poucas quedas que foram registradas nesses últimos anos foi entre 2010 e 2015, onde notamos que a população idosa acabou tendo um crescimento maior do que a população que estava chegando. Hoje, em 2022, a população mundial já chega na casa dos 7,8 bilhões de pessoas. E eu não estou inventando nada, hein? Para te trazer essas informações, eu fui atrás das fontes mais confiáveis, de ONGs e de institutos internacionais. As fontes estão aqui na descrição do vídeo, caso você esteja duvidando de mim, hein? Só aqui, nas terras tupiniquins do Brasil, são mais de 200 milhões de pessoas. Segundo dados da ONU, esse crescimento que a gente está vivendo deve continuar em ritmo acelerado pelos próximos anos. Mesmo com a recente pandemia, o número não vem diminuindo consideravelmente. Ou seja, a projeção é que lá pelo ano de 2100, nós estejamos já na casa dos 11 bilhões de pessoas. Aí sim a gente vai precisar explorar Marte. Aonde tem mais gente na nossa Terra é na Ásia. Eles têm 60% da população. Só por lá moram 4 bilhões de pessoas. A China e a Índia são as campeãs. Só lá está 37% da população mundial. Essa marca é seguida pelo continente africano. Por lá é somado 1 bilhão de pessoas, ou seja, 15% da população mundial está lá. As 733 milhões de pessoas no continente europeu representam 12% da população mundial. A América do Norte tem uma população de 358 milhões de pessoas. Ou seja, 5% da população mundial está por lá. Aqui, na nossa amada América Latina, são quase 640 milhões de pessoas. Ou seja, 9% da população mundial está por aqui. Já a Oceania, o número gira em torno de 35 milhões de pessoas, o que representa 0,5% da população. Ah, e lembrando, hein, vamos fazer esse número crescer. Mas não é da população mundial não, é dos likes nesse vídeo. Não esquece, hein, deixa seu like, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Se tiver alguma dúvida, que eu duvido, você posta aqui nos comentários. E assim, hein? Falta pouquinha coisa pra gente chegar nos 10 mil inscritos. Ajuda aí, dá essa força pra gente. Segundo várias pesquisas, que você pode ver a fonte aqui na descrição do vídeo, existe uma projeção que a população mundial vai crescer em torno de 2 bilhões de pessoas nos próximos 30 anos. Foi isso que afirmou um relatório das Nações Unidas. O total de habitantes da Terra, se ninguém for embora pra Marte, é claro, deve passar dos atuais quase 8 bilhões de pessoas para quase 10 bilhões em até 2050. A pesquisa publicada pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU, a DESA, afirma que nós devemos chegar ao pico da população mundial no final desse século, com perto de 11 bilhões de pessoas nessa época. Ainda segundo este relatório, a população mundial está envelhecendo. É uma coisa boa, claro, porque está aumentando a expectativa de vida. Só que, por outro lado, estamos tendo uma queda do nível de fertilidade mundial. Esses relatórios também trazem muitas notícias legais pra gente. Por exemplo, lá nos anos 90, a expectativa de vida era de 64 anos. Hoje em dia, a população está chegando na média dos 70 anos, entre 70 e 72 anos. Ou seja, você provavelmente que se cuida bem, faz exercícios e come direitinho, vai chegar até os 90 tranquilo. A projeção é que lá em 2050 a média de vida global seja de 78 anos. E os progressos são evidentes. A população está vivendo melhor, está sobrevivendo com mais qualidade de vida, só que as lacunas ainda não fecham. A diferença entre países é gritante. Os países desenvolvidos, como os Estados Unidos, o Canadá, a França, por exemplo, têm uma média de vida maior. Já os países em desenvolvimento, a qualidade de vida já não é tão boa, o que leva a uma redução na expectativa de vida. A prova desse envelhecimento global
é que em 2018, esses relatórios apontam que pela primeira vez na história, existiam mais pessoas com 65 anos do que pessoas com 5 anos de idade. Um fato muito curioso e também assustador é que em 2050 é esperado que 1 em cada 6 pessoas tenham 65 anos ou mais. Ou seja, vai ter muita gente velhinha na rua, hein? Isso é bom por um lado, porque isso prova que a expectativa de vida está cada vez maior, mas também é ruim em alguns fatores, porque, por exemplo, para a aposentadoria do INSS, será que ela está preparada para aguentar essa quantidade de beneficiários? Falando nisso, você quer saber mais sobre sua aposentadoria? Aqui no canal tem um vídeo exclusivo sobre o aplicativo do Meu INSS, que é um aplicativo do próprio governo para você saber sobre os seus benefícios, o tempo de aposentadoria e tudo mais. Confere lá. Alguns outros problemas que a gente vai ter que encarar é, por exemplo, como é que vai ficar a produção mundial de alimentos? Hoje em dia já existe muita fome no mundo, apesar de que os estudos que foram feitos antigamente provavam que nós não iríamos conseguir suprir tanta necessidade quanto a gente supre hoje. Com a evolução da tecnologia e o desenvolvimento de técnicas para maior produção de alimentos, está melhor do que se esperava. Vale lembrar que grande parte das pessoas no mundo que passam fome não é pela falta de alimentos. A produção existe, elas passam fome por causa da pobreza, ou seja, por causa da desigualdade social. Outro ponto bastante importante a ser abordado e ser estudado para que a gente não sofra com isso é a questão da poluição. Quanto mais gente no mundo, é mais gente consumindo plástico, é mais gente andando de carro, é mais poluição. Então nós temos que pensar em recursos que sejam sustentáveis. Por exemplo, os carros devem ser elétricos e a eletricidade tem que vir de fontes renováveis, como a eólica ou a energia solar, que são fontes que são praticamente inesgotáveis. Então tudo isso deve ser pensado e organizado. Pode parecer que daqui a 30, 40 anos está muito distante, mas não está. E tudo o que acontecer lá é uma consequência do que a gente planejou agora. Essa responsabilidade social muitas vezes é uma questão cultural. Um americano, por exemplo, consome muito mais plástico e gera muito mais poluição que uma pessoa, por exemplo, na África, uma pessoa na Índia. Muitas vezes essa é uma questão puramente consumista, por ser uma questão cultural. A cultura daquele local faz com que a população queira gastar mais e consumir mais. E isso gera o quê? Isso gera mais lixo, mais poluição. Não é também para você parar de andar de carro e só comer grama. Não, mas é que tem que ter um balanço, tem que ter um equilíbrio. Então, para finalizar, fica a reflexão aí. Será que o mundo vai aguentar essa explosão de gente que vem por aí ainda? E como que você se imagina daqui a 20, 30 anos? Você vai estar vivendo bem? Você está sofrendo com a superpopulação? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar um pouco. Valeu, até mais!